Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Este programa também pode ser acessado através do canal 5 da NET e 72 da TVA, CWB TV, TV Comunitária de Curitiba. E todas as pessoas que possuem parabólica digital também poderão assisti-lo através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós convidamos o Wilson Baltazar e vamos tratar do tema Água e Saúde. O Wilson Baltazar é formado em Direito e Administração de Empresas, com especialização em Comércio Exterior e Relações Internacionais. Ele é diretor do Instituto Aquamundi, possui fluência verbal e escrita em inglês, alemão, espanhol e italiano. Esta fluência foi obtida através da sua atuação no meio corporativo internacional de empresas de médio e grande porte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Canadá e Argentina, e no setor da indústria e dos serviços financeiros e do comércio exterior. Também o Wilson Baltazar tem participado ativamente de eventos, simpósios, congressos nacionais e internacionais de cunho político empresarial nas áreas de meio ambiente, comércio exterior e cidades, inclusive em eventos da ONU. Wilson Baltazar, hoje nós temos sondas em Marte procurando por vida, mas antes de procurar a vida, eles procuram por água, porque a água é vida. Eu gostaria que você nos fizesse um histórico da água aqui no nosso planeta. Perfeito. Há teorias que dizem que a água ela chegou através dos cometas, e da importância da água e por que nós temos que ter um cuidado especial com a água, não apenas para a saúde humana, mas principalmente para a sobrevivência da vida aqui na Terra. Muito bem, vereador Jorge Bernardi, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você. Na verdade, eu até me sinto um pouco tímido, quero pedir desculpas. Não, fique à vontade. A primeira experiência que eu me submeto, você a poder colocar... É um grande comunicador, eu conheço. A colocar a nossa experiência, as nossas expertises a favor do mundo acadêmico, da comunidade científica em geral, da comunidade como um todo. Eu quero, então, também agradecer em nome do meu presidente, Luiz Antônio Parolin, presidente do Instituto Aquamundi, que não pôde estar aqui conosco hoje, já visto alguns compromissos numa outra empresa que ele é dirigente, da Ecobras Ambiental, uma empresa especializada na área de licenciamento ambiental, e ele está no interior do estado a serviço da Ferroeste. Muito bem, professor. Eu tenho dedicado uma vida praticamente inteira dentro do terceiro setor. Parece que é uma coisa que é o meu motivo de vida. E nós fazemos isso principalmente quando você passa a ser pai, você começa a ter uma preocupação diferente sobre o destino do nosso planeta como um todo. E nesses eventos internacionais, alguns confidenciais que eu pude participar, duas coisas me marcaram profundamente nessa minha decisão de servir ao meu planeta, servir ao meu país, servir à minha família, servir a Deus, no sentido de preservarmos os recursos hídricos e recursos da biodiversidade para as futuras gerações. Em um desses eventos das Nações Unidas, a portas fechadas, eu até vou citar, foi na Eco 92 isso. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E nesse dia,
Eu me lembro que essas pessoas que quando ouviram o que eu vou te relatar aqui agora, havia uma sala onde você podia sair, retirar-se dessa sala, ir a um banheiro e vomitar, porque essa informação era muito grave. E não, naquele momento eles decidiram não informar a comunidade sobre o que estava acontecendo. Isso me chamou muita atenção. As Nações Unidas, durante 20 anos, ela compilou em megacomputadores toda a produção oficial e industrial dos 250 países membros das Nações Unidas. Ela jogou esses dados de uma maneira toda científica e fez uma analogia com a produção industrial desses países comparado com a questão dos problemas das mazelas ambientais. Aquecimento global, buraco na camada de ozônio, o arrefecimento global, derretimento das geleiras, emissões de CO2 e, pasmem, Jorge, eu fiquei entristecido e preocupadíssimo. Tudo que você ouve hoje, a nível dessas mazelas que acontecem no planeta, das desgraças ambientais, é relativo à produção industrial da década de 40. Nós ainda não sofremos os efeitos no meio ambiente do que foi produzido industrialmente falando, de forma oficial, nas décadas seguintes. Então me preocupou muito quando nós tivemos acesso a essa informação e a própria Nações Unidas pedia, olha, que não fosse dito isso de uma maneira à comunidade em geral, porque eles não tinham também certeza desses dados de uma forma toda, mas era um dado alarmante, você há de convir comigo. Nós ainda podemos vir a sofrer toda essa consequência desse consumo desenfreado que o ser humano se submete, não entendemos por quê. Um outro dado em eventos posterior foi de que para a gente manter o nosso consumo das nossas necessidades materiais, nós precisamos, hoje um planeta não dá mais, precisa de 3. Aí eu pergunto, onde é que estão os outros 2? Eu não sei. Eu conheço um. Então, se a gente não cuidar desse que está aqui agora, se a gente não retardar um pouco desse consumo mundial, realmente o planeta não vai suportar. E se falando de água, Jorge, nós precisamos de 5 planetas. Porque a água doce, ela é 2% do total da água. 2,49% dos 70% de água que o planeta tem, composto 70% por águas, e desse 70% que está aí, unicamente 2,49% é próprio para consumo humano. Isso é muito grave. E, na verdade, a gente for falar a nível de mundo, hoje 3 bilhões de pessoas no planeta já não têm acesso à água potável e muito menos a saneamento básico. Isso é um número alarmante. 3 bilhões de pessoas. Essa é a grande realidade. 40% da população mundial. Olha, a situação é tão grave, eu não estou aqui para jogar pedra no quintal dos outros, mas me preocupa a postura dos europeus, principalmente. Eles criaram suas ONGs e gritam o mundo afora, essa bravata conservacionista xiita, não é inteligente, quando eles, ainda hoje, são os principais poluidores dos oceanos. É notório, embora não se divulgue, porque eles manipulam os meios de comunicação, a quantidade de lixo que os europeus jogam nos oceanos, dentro dos contêineres. Aqui mesmo, há pouco tempo atrás, acho que em Paranaguá, nós tivemos um caso de lixo, e mais lixo oriundos da Itália, sendo exportados para o Brasil, quando eles não jogam nos oceanos. Então, a problemática dos oceanos é bastante delicada. Hoje, para você ter uma ideia, o problema da água, da escassez da água, Jorge, a agricultura e a irrigação consomem 70% desses 2,49%. Da água doce. 70% vai para a agricultura e para a irrigação. A indústria deve hoje
com toda certeza, ocupar em torno de 20%. A indústria usa. Aí eu pergunto, você tem ideia de quantos litros de água vão para se fazer essa folha de sulfite? Isso você se perguntou? Sei que uma quantidade grande. 380 litros de água para você fazer uma folha de sulfite. E a gente adora escrever e papel, e papel, e papel. Quer dizer, para você consumir, para você produzir 1 quilo de aço, você utiliza algo em torno de 600 litros de água potável. Potável. Você sabe de uma coisa que eu gosto? Eu gosto de beber cerveja. Cerveja, além de ter um pH mais elevado, o potencial hidrogênico iônico, o seu menciona o pH mais elevado do que o refrigerante, para você produzir 1 litro de cerveja, 600 ml de cerveja, 1 litro, você consome apenas 4 de água. Então, quer dizer... Mas para produzir a cevada que vai na cerveja... Essa você pega dos 70% que vai para a agricultura e para... Então é mais, digamos assim, menos prejudicial ao planeta tomar cerveja do que usar uma folha de sulfite. É uma analogia inteligente. E essa questão da cerveja, só abrindo um parênteses... Só que não dá para tomar cerveja e depois dirigir agora, né? Não dá. Essa questão da cerveja também tem um dado interessante, que é uma brincadeira, né? Mas quando você consome um copo de 300 ml de refrigerante, pode ser dos tipo cola ou mesmo um outro refrigerante, você precisa tomar 40 copos de água potável normal ou, que é a tendência mundial, 20 copos de água alcalina. Depois a gente vai até entrar nessa questão Aliás, eu gostaria até que você fizesse, você é digamos assim, um aquativista que defende o uso, digamos, da água alcalina na saúde humana. Com todos, nós vamos entrar na sequência, se o senhor me permitir. Eu quero concluir a questão da água no mundo, no planeta. E os dados são muito alarmantes. As Nações Unidas têm esse cálculo. Ela diz que a média mundial de consumo de água por ser humano hoje no planeta está em torno de 118 litros dia. É muita água consumida por um ser humano para pouca água disponível no planeta. Mas isso, desculpe, professor Wilson Baltazar, esse estudo ele foi feito baseado nas pessoas, ou seja, no consumo dos presídios, que equivale a em torno de 115 Você veja bem, um cidadão africano não consome, não tem como conseguir mais entre 10 a 15 litros de água dia. Um cidadão brasileiro está na média aí de 120 litros dia, que não é pouco. Nos Estados Unidos, consome-se um cidadão americano 450 litros de água por dia. E nas grandes metrópoles americanas, esse consumo passa a 2.000 litros dia. É uma situação muito... Mas essa água, ela retorna ao planeta, né? Veja que grave... Há uma reciclagem natural da água, não é? A questão da água no planeta, um grave problema hoje no planeta é o óleo de cozinha. Esses óleos que estão ali na prateleira, tanto que nós temos uma indústria no Mato Grosso hoje, que aliás nós produzimos hoje óleos 100% orgânico. Vai chegar nas prateleiras dos supermercados muito em breve. Até um parênteses, nós estamos trazendo para o Brasil, na semana que vem, o Guinness Book, aquele povo do Guinness lá, dos recordes, né? Sim. Nesse evento lá onde vai ser essa grande feira agropecuária, é uma região muito conhecida como a maior produtora de milho do planeta. E milho tem tudo a ver com pipoca. E pipoca tem tudo a ver com cinema. Então nós estamos fazendo um festival e estamos fazendo o Guinness porque o maior saco de pipoca do planeta é do Brasil, vai ser nosso. E eles vão medir. Quantos? Olha, a quantidade de óleo, eu não tenho esse dado exato para preencher esse saco de pipoca enorme. Mas o interessante que chamou a atenção dos diretores do Guinness é de que nós vamos usar óleo de girassol 100% orgânico. Ah, que interessante. Por quê? Um litro de óleo que você despeja no ralo da pia, você contamina 1 milhão de litros de água potável.
A de óleo de soja, qualquer óleo? Não, qualquer óleo é a base de solvente. Não é? Eu digo de soja que é o que a grande maioria das pessoas consomem na prática desse mercado. Eu até indico não consumir óleo de soja, sim óleo de girassol, pelas suas propriedades. Né? E o de canola? Olha, a canola, principalmente de origem canadense, e da maneira como ela está no Brasil, nós temos um problema gravíssimo, que é a Monsanto e a Syngenta que dominam esse mercado dos alimentos das sementes transgênicas. A canola é transgênica. Então, a canola é transgênica. Pode ser, a sua grande maioria, no Rio Grande do Sul. O óleo de soja e o óleo de milho, o óleo de girassol, fora o azeite, que eu acredito que seja o melhor de todos, né? Qual o senhor aconselha, professor? Olha, eu pessoalmente, eu só consumo óleo de girassol 100% orgânico esmagado a frio. Esse é o óleo ideal. Mas isso a gente encontra no supermercado? Tem aqui em Curitiba, no mercado municipal, algumas lojas de conveniência tem. Nós vamos agora em escala industrial, através dessa empresa, bioenge.net.br, termos isso à disposição no mercado. Mas eu quero voltar ao assunto da água, porque de óleo eu não entendo. Tá certo. Olha, Jorge, um outro dado muito grave com relação à água é a questão, se hoje a gente briga por petróleo, e já está esse rolo que está... aliás, os países árabes começaram a ir nos polos, no Ártico e no Antártico, a trazerem blocos enormes daquelas geleiras para os seus países, porque não tem água mais lá. Então, isso é uma coisa que pode trazer também um prejuízo a nível do ecossistema muito grave. No Brasil, trazendo esse assunto, concluindo a questão da problemática da água no mundo, eu temo muito a questão de uma guerra muito em breve entre esses países pela questão desse recurso estratégico. Ninguém notou, pouco se fala da presença de bases americanas no Paraguai. Aliás, tem uma, né? Tem uma. Não é por causa da guerra do narcotráfico, é o aquífero Guarani. Você está me entendendo? Sim. Então a gente pode ser alvo mais tarde dessa batalha. E o Brasil precisa repensar a sua política internacional, a sua política enfim, em relação a esse tipo de retaliação. Né? No Brasil, é uma pena a gente trazer essa problemática da água também para o nosso país, de que apenas 25% da nossa população tem saneamento básico e acesso à água potável. É um dado gravíssimo. O país com a maior reserva hidrográfica do mundo tem problemas de escassez de água. São Paulo simplesmente importa água de Minas Gerais, dos estados vizinhos, porque ela não comporta mais aqueles seus rios e seus... Aliás, os estudos estão apontando que São Paulo vai ter que buscar água do Rio Paraíba, que abastece o Rio de Janeiro. Para a gente trazer e concluir um pouco esse assunto, para entrar na questão da saúde, professor Jorge, vamos trazer essa situação da água para Curitiba. O Instituto Aquamundi tem um estudo que ela fez em 2005 sobre 25 rios que compõem a nossa bacia hidrográfica aqui. Isso em 2005. Em 2013, agora, a equipe do Instituto Aquamundi visitou esses mesmos rios e continuam do mesmo jeito. Até dá um pitaco aqui, que nós soubemos há pouco tempo atrás do que a Sanepar fez, que a Polícia Federal descobriu, dela mesma. Aliás, os diretores, a Sanepar é a companhia de saneamento aqui do Paraná, e vários diretores estão respondendo por crime ambiental. É triste. Na minha opinião, a água, ela deveria ter um preço, deveria se retirar o subsídio dela. Na minha opinião, eu vou mais longe até. Nós defendemos a questão da privatização dessa distribuição da água. Porque, da maneira como a gente está tratando esse recurso estratégico, primeiro, o seu preço não condiz com o custo efetivo da distribuição de se colocar água lá. E o problema mais grave da questão da água no Brasil, que me chama a atenção, é que 80% dos leitos do SUS hoje são ocupados por
doenças oriundas do aparelho intestinal, da água contaminada no nosso organismo. Na Idade Média, professor Baltazar, nós tínhamos esse problema, ou seja, a boa parte das doenças eram transmitidas através da água. E hoje, o senhor acredita que ainda boa parte das doenças são transmitidas os dados estão pela aí, água? 80% dos leitos ocupados pelo SUS. Olha o dinheiro do erário público que fica num leito de um hospital daquele. É uma fábula de dinheiro. O senhor defende a água alcalina. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor a esse respeito. O que isso traz de benefício à saúde humana? Veja, Jorge, essa pergunta é uma pergunta muito inteligente e eu tenho algum conhecimento, não é profunda, mas o Instituto Aquamundi mantém uma parceria consolidada com um grupo de empresários aqui da nossa capital, que tem já há mais de 5 anos feito pesquisas sobre a questão da água alcalina. Por quê? Não obstante do problema da água potável, você veja só, a água, quando é tratada lá na Sanepar, por exemplo, na Casan, em Santa Catarina, na Sabesp, em São Paulo, essa água, hoje lá, ela contém 14 elementos químicos. 6 são pesados, que podem trazer problemas de saúde gravíssimos a longo prazo. Sulfato de manganês, o próprio cloro, o próprio flúor, enfim, todos aqueles elementos químicos que você precisa pôr na água que o governo pode te oferecer, a longo prazo, ela é terrível no seu organismo. Aliás, eu quero até fazer uma observação aqui, professor Wilson Baltazar. Há alguns anos atrás eu fiz um curso na França, um estágio, e lá eles não usam cloro, na água. Jorge, já desde a Primeira Guerra Mundial. Não, há uma necessidade, tanto é que nessa indústria dos purificadores de água, nas indústrias hoje especializadas nas estações de tratamento de água, o governo exige que você só consiga conter 75%, 25% é necessário para a saúde humana. Você falou da França, Jorge. O que eu vou te falar agora é realmente também uma surpresa para o mundo todo. Foi feita uma pesquisa muito séria, um exemplo da França, das 47 marcas de águas engarrafadas da França, 17 delas completamente contaminadas. Inclusive, foi detectado remédios terríveis só para câncer de mama nessa água. Então, essas marcas famosas de água francesas, e também não é só lá, isso é uma problemática a nível mundial. Você veja bem, no Brasil, se a gente trazer esse dado da questão da problemática da água engarrafada, são 70 milhões de pessoas que consumiram essa água. 70 milhões de pessoas que consomem uma água que os seus problemas já começam no seu próprio engarrafamento. Aquela garrafa da água engarrafada, aquilo ali é polipropileno, plástico. E o plástico, ele contamina, ele é poroso. O que acontece com o plástico? Aquilo lá sai da envasadora, vai para uma indústria. Se for uma indústria química, o polipropileno vai se contaminar. Sai da indústria química, volta para a envasadora. Sai da envasadora, vai para um hospital, aquele garrafão. No hospital, você sabe que nós temos problemas de bactérias, de doença, e o plástico, o polipropileno, não pode absorver. Sai do hospital, volta para a envasadora. Vai por um lugar que eu até hoje não entendo a natureza do ser humano, e ir lá no necrotério. É um local, muito com respeito, propício a doenças. Sai do necrotério, volta para a envasadora e hoje está na sua casa, está na sua indústria. Aquela água, o transporte daquilo, você já observou como ele é feito? A céu aberto. Aquilo é feito a céu. Quando o sol bate no polipropileno, você libera algas e fungos. Em 4 dias, se você não consumir aquela água, você está consumindo o que a medicina chama de trialometanos e xenostrógenos. Câncer. Então,
Eu, sinceramente, não consumo água engarrafada em hipótese alguma. Eu prefiro ainda tomar água potável da Sanepar numa necessidade do que consumir água engarrafada, não importa. Eu não estou aqui, sinceramente falando, fazendo uma agressão direta a essa indústria. Tem as minhas ressalvas, elas estão aí à disposição de todos, na rede mundial de computadores, as informações estão lá. Recentemente, essa empresa que o Instituto Aquamundi teve o privilégio de poder ter acesso, depois de muita pesquisa, nós descobrimos que alguns países têm consumido água alcalina. Água alcalina. Mas isso é a grande tendência mundial. O que significa essa questão da alcalinidade? Existe um índice chamado potencial hidrogênico iônico, é o senhor pH. A água alcalina, você tem uma tabelinha que vai de 14 até 1. 7, digamos, ele é neutro. Qualquer alimento, qualquer líquido na natureza, ou ele vai ser alcalino, básico, ou ácido. Por que o pH é um elemento tão importante no ser humano? Veja a nossa corrente sanguínea. É um líquido, é água. O pH, o potencial hidrogênico dos leucócitos, nesse caso, é de 7,39. E você veja, numa tabela de 14 a 1, 7 é neutro, um pouquinho mais alcalino, um pouquinho mais básico que a nossa corrente sanguínea. Olha os benefícios que os leucócitos, os glóbulos brancos, podem fazer pelas nossas defesas. Por quê? Pela questão do pH. O cloro, por que o cloro é tão poderoso? O pH é 14, mas se eu te der cloro para você beber, eu vou derreter com respeito aos teus órgãos internos. Então não dá para beber cloro. Você tem que beber uma certa quantidade de cloro, mas não exagerando. Se eu te der água sanitária, pode ser um pH de 14, mas imagina, eu causo em você o que a gente chama de alcalose. É um sério problema de saúde e de gestão de saúde pública. Não dá. Eu comentei agora há pouco com você a questão dos refrigerantes, né, e das cervejas. O pH da cerveja é 5,6, um refrigerante que não seja cola é 2,5, ele é extremamente ácido. O da Coca-Cola, as colas, é de 1. Como eu disse para você, a questão da saúde, você combater a saúde pública, a saúde do ser humano, é uma questão de você combater a tua acidez. Está todo mundo ácido, você pode ter certeza disso. E você estar ácido significa que você oxida. E oxidar é envelhecer. Você promove a proliferação dos radicais livres. Então, se eu te der uma água, se eu pegar a água lá dessas águas do governo e colocar numa estação de tratamento de água adequada, onde, por gravidade, que é o princípio natural da água, eu consegui alterar esse pH, eu consegui fazer, digamos, ter um tratamento químico, consegui retirar pelo menos 75% desses elementos químicos que estão na água do governo. Se eu conseguir fazer o tratamento físico, o que é esse tratamento físico? É o encanamento. Tem até jacaré naquele encanamento. Tem de tudo, tem ferrugem, tem limo, tem cabelo, tem areia, tem o que você imagina. Esse encanamento tem mais de 50, 60 anos. Então, nós temos que fazer esse tratamento químico. Sim. E temos que fazer o tratamento bacteriológico. Ah, mas eu fervo água. A água que eu consumo na minha casa eu fervo. Meu amigo, tem bactérias que você não elimina ela nem a 350 graus Celsius. Então, a tendência é essa. Se eu puder te dar uma água, e essa água ela é muito acessível. Pô, se você for notar hoje, você vai num AMPM da vida, numa loja de conveniência no posto, aquele 300 ml está mais caro que a gasolina. Exatamente. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco o professor Wilson Baltazar, ele que é administrador de empresas, é diretor do Instituto Aquamundi, e o nosso tema foi água e saúde. Professor Wilson, o senhor deixou muitas indagações, muito obrigado, muitos questionamentos a todos nós. E eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Passar bem, professor.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós continuaremos debatendo o tema água e saúde pública e, para isso, nós convidamos o Rudinei Antônio Maciel, ele que é administrador de empresa, empresário formado em administração de empresas, com pós-graduação em marketing e publicidade e também pós-graduação em logística empresarial. O Rudinei Antônio Maciel atuou durante 20 anos em grandes grupos multinacionais e ele desenvolveu recentemente uma estação portátil de tratamento de água. E em 2006 ele fundou a Companhia Cristal, que tem justamente o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, fornecendo essas estações portáteis de tratamento de água. Inicialmente, professor Rudinei, eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que o senhor nos desse um histórico, ou seja, abordasse essa questão do tratamento de água recente, podemos assim dizer, na história da humanidade, porque até alguns séculos atrás nós tínhamos muitas doenças transmitidas pela água e à medida em que a sociedade foi evoluindo, as pesquisas apontaram que nós temos que ter uma água potável, que seja uma água que seja saudável ao consumo humano. Então, eu gostaria que o senhor nos fizesse um histórico a esse respeito. Bom, professor Jorge, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento sobre água e principalmente a água potável, que é tão importante para o corpo humano e para a nossa sobrevivência. De uma maneira geral, nós podemos falar que a água ela vem passando por uma série de avanços e melhorias ao longo dos séculos, né? Porque se nós olharmos para o século XIX ainda, havia grandes epidemias no planeta, em diversos lugares, porque o problema era exatamente a água não potável, aquela água não tratada, em que a população adoecia muito facilmente, e aí vinha uma série de problemas. No Brasil, especificamente, já em meados do século XX, lá por volta de 1940, 1950, o governo federal começou um trabalho muito importante, ou seja, começou a investir nessa parte do saneamento básico. As cidades, principalmente as maiores, começaram a ter o tratamento da água, a canalização da água, posso dizer, a distribuição da rede pública, a coleta de esgoto em alguns lugares, mas antes da coleta de esgoto foi o tratamento da água em si. Então, o que nós temos hoje para poder falar de positivo? Boa parte das cidades do Brasil, ela é atendida hoje com a água pré-tratada, ou seja, aquela água que é coletada por uma empresa, seja de cunho estadual, de cunho municipal ou federal, e aí abastece a população. Bom, o que acontece de tudo isso? Se nós olharmos historicamente a água, a mesma água que nós bebemos hoje é a mesma água que os dinossauros há milhões de anos passados também bebiam. Isso cientificamente dizendo que a água não some do planeta, ela se recicla, se renova, então ela tem um ciclo de vida que vem e que vai. O que nós observamos em tudo isso? Com o passar dos últimos anos, nós vimos que houve crescentes
segmentos do mercado que começaram a aproveitar esses nichos de tratamento de água. No Brasil, praticamente nos anos 90, começou a se crescer muito a indústria da água tratada, mas não a água tratada pelo segmento público, aquela água tratada que vem hoje através de purificadores ou através da água mineral. O que isso podemos falar assim, de uma maneira geral? Que nós, olhando o mercado brasileiro, nós vemos que as pessoas passaram a ter uma consciência muito maior em tomar uma água ou consumir uma água tratada, vindo de uma fonte ou vindo de uma estação de tratamento adequada. Por que isso? Porque aquele tradicional poço que todas as residências tinham lá no quintal da casa, né, onde a família se abastecia, onde se abastecia uma caixa d'água, onde todo mundo se alimentava, bebia, tomava banho, a água sempre daquele poço. Com o passar dos anos e o crescimento das cidades, nós observamos que esses poços foram sendo contaminados. Então, hoje, quando você olha uma cidade grande, uma cidade maior, você já não encontra mais o poço tradicional que as famílias se abasteciam. Por quê? Porque é o problema da contaminação. Hoje, ainda é possível você encontrar isso nas cidades menores, cidades do interior. Algumas regiões, como o Norte e Nordeste, ainda se busca bastante a água do poço, porém já se tem a consciência de que esta água já não é mais a mesma água. O lençol freático está contaminado, existe um grande problema hoje com o descarte dos lixos nas cidades, que acabam indo para os rios, para os córregos, ou penetram no lençol freático, e isso é um problema muito sério. Existe algo ainda mais sério que nós consideramos e que só veio assim a se tornar público nos últimos anos, que é a questão dos cemitérios nas cidades, né? É muito comum você passar em qualquer cidade e como ela foi crescendo, antigamente se construía uma cidade, um cemitério aonde? Próximo da igreja, ao lado da cidade, e ali, claro, se fazia todo o processo de ter lá o sepultamento. Então a cidade crescia, o cemitério crescia e tudo ficava naquela área. Com o passar do tempo, é natural que os corpos, né, vão se decompondo, vão desaparecendo, e aquela decomposição ela tende a penetrar na terra, no lençol freático. Então, hoje se tem plena certeza, pesquisas divulgadas, pesquisas em grandes universidades, né, pesquisadores renomados, identificaram que há um problema sério de contaminação com, vamos colocar, os restos da decomposição dos corpos humanos. Então, isso chama-se de chorume, né? Até o próprio nome não é muito bonito de se falar, mas é uma grande verdade. Dessa situação em que todas as cidades, seja grande ou pequena, tem o seu cemitério, muitos mais de um pelo seu crescimento, isso foi criando uma contaminação geral a nível de solo. O que surgiu então? A necessidade das companhias de saneamento básico intensificarem o tratamento da água que é servido para as residências hoje. E qual é esse tratamento? A adição de produtos químicos para fazer a desinfecção da água. E qual é o principal produto que desinfecta a água? O cloro, né? Aliás, eu gostaria, professor Rudinei Maciel, que o senhor abordasse essa questão do cloro. Porque tem alguns países em que o cloro, ele inclusive é proibido. Eu mesmo estudei na França e lá todos os sistemas de tratamento de água usavam ozônio. Exato. E aqui no Brasil ainda nós usamos o cloro. Perfeito. Qual é a abordagem que o senhor tem a respeito do cloro? A princípio, nós podemos dizer que o cloro é um elemento bactericida extremamente eficiente. Aliás, né? Nós temos um filme sobre o cloro. Na sequência, nós vamos poder fazer uma comparação, tá? Dentro de alguns instantes, vamos comparar 3 tipos de líquidos, tá? E a influência do cloro em cada um deles. Mas eu só quero assim, abordar a questão do cloro e para o Brasil em específico, e uma diferença da França e alguns países considerados de primeiro mundo, é que o cloro é um elemento bactericida muito barato. Diferente do ozônio, diferente de alguns outros tratamentos, como o ultravioleta hoje, que é um tratamento que exige energia elétrica, que aí já vem de outras fontes renováveis. Então, tem uma série de circunstâncias. Por que se adotou o cloro a nível de larga escala, praticamente do início do século XX em diante? Primeiro, é um produto químico barato para se produzir, extremamente eficiente, ajudou muito nos países pobres e nos países de terceiro mundo, como a gente vê até hoje,
onde você tem um problema de água potável, de saneamento básico, em que se você não adicionar um elemento químico bactericida que faça um tratamento naquela água, a população vai ter epidemias de todo tamanho. Então, a grande eficiência do cloro, e ele é extremamente importante mesmo para o Brasil, até porque, como eu falei, a questão econômica para as companhias de saneamento, ele é extremamente eficiente para esse fator do tratamento que vai da captação da água, o tratamento na estação de tratamentos das companhias de saneamento, o transporte dessas águas pelos encanamentos até o ponto da torneira, o ponto de você beber. A partir daquele momento em que você vai beber a água, vai consumir, vai cozinhar, lavar os seus alimentos, é que o cloro precisa ser eliminado. Ele tem que ser retirado a partir desse momento. Porque o cloro, por ser um produto químico, ele é um produto que ao longo prazo se torna um produto cancerígeno. Tá? Então, nos últimos 30, 40 anos, nós começamos a perceber no Brasil, e está aí todas as estatísticas das áreas médicas e científicas, em que, se nós olharmos dos anos 30, 40, 50, anos 60, a incidência de câncer em determinados órgãos do corpo humano, intestino, a parte de esôfago, a parte de rins, a parte geral, né, em que você tem a hidratação, ela tinha um número muito pequeno até os anos 60. A partir dos anos 70 começou a crescer. E os anos 80, 90, nós estamos vivendo agora, os anos 2000, estamos vivendo a consequência dos últimos 30 anos. Porque o cloro, ele é assim, ele faz o tratamento, elimina a bactéria, mas com o tempo ele vai criando, vai armazenando, ele é um fator acumulativo. Então, é muito fácil você hoje se perguntar, por exemplo, professor, de pessoas à sua volta, em que era uma pessoa que nunca teve problemas e de repente a pessoa passou a ter um problema maior. Então, o cloro, ele é importante, mas ele precisa ser eliminado na ponta. E esse vídeo que nós vamos mostrar agora, o que explica esse vídeo sobre cloro? Bom, enquanto os nossos amigos aqui estão vendo o vídeo, eu vou explicar para vocês. Nós temos, nesse momento, 4 tipos de líquidos que estão sendo mostrados. É um vídeo bem rapidinho. O primeiro líquido, nós temos uma água mineral, que está aqui uma garrafinha de água, está sendo colocado pelo nosso químico aqui, quando nós fizemos esse teste. Nessa água mineral, é uma água comum comprada no mercado, comprada aí no dia a dia. O segundo líquido que nós temos é a água da torneira, que é aquela que vem pré-tratada com o cloro naturalmente. O terceiro líquido é um refrigerante à base de limão, uma limonada qualquer, de qualquer marca, que não importa agora. E o quarto copo é a água que veio de uma rede de tratamento com cloro e passou pela estação de tratamento que nós desenvolvemos, que visa exatamente fazer o trabalho da eliminação da parte do cloro e outros elementos e metais pesados. Então, durante agora o vídeo, nós vamos perceber que nós vamos usar um reagente, é um reagente que é chamado ortotoledina, um reagente comum de mercado, e este reagente nos permite, na verdade, fazer uma coloração. Existe uma tabela, como vocês estão vendo no vídeo, e essa tabela que está embaixo, esse desenho, ele mostra esse gráfico, ele mostra as cores que vão desde o vermelho, passando para o laranja, amarelo, vai depois ficando para o verde até o azul. Quanto mais vermelho, laranja, amarelo, ele está com cloro. E a partir do momento que ele não tem mais essas cores, ele já vai tendo, então, uma questão de ficar neutro, ficar transparente, quer dizer que não tem cloro. Então, esse reagente é um reagente comum. Professor Rudinei, eu gostaria que o senhor explicasse como funciona essa sua estação portátil que o senhor desenvolveu, que é uma estação portátil de tratamento de água. Ela serve para qualquer situação, uma pessoa que está na zona rural pode utilizar essa estação portátil, ou ela se dedica mais à questão da água que já vem tratada para eliminar o cloro e outros metais que eventualmente, produtos químicos que tenham na água? Bom, essa estação, ela teve o princípio da criação dela. Eu vou mostrar rapidamente aqui a estação, para que as pessoas possam ter uma ideia. Então, essa estação de tratamento de água, ela é exatamente no formato de um galão de água mineral. E por que nós adotamos esse critério do conceito do galão de água mineral? Porque está muito popular. Hoje nós temos aproximadamente 60, 70 milhões de recipientes, PET, plástico ou polipropileno, como quiserem chamar,
circulando no mercado brasileiro. E o que nós estudamos? Que se está tão popular e já está hoje na memória, até criou um conceito de consumo, que toda a água dentro de um recipiente deste modelo é uma água boa para beber, nós aliamos então o conceito da água pré-tratada pelas companhias de saneamento com o conceito da água dentro de um reservatório nesse modelo. O que nós modificamos em relação àquilo que a água mineral comum ou a água mineral de maneira geral no Brasil inteiro te fornece? Primeiro, passamos a usar um recipiente em PET, que é um material hoje mesmo utilizado nas mamadeiras, no material que utiliza-se para as crianças, ou seja, um material aprovado, longe dos riscos de contaminação ou de soltar qualquer tipo de problema na água. Segundo ponto, nós eliminamos aquele bico que você estava tradicionalmente acostumado a ver nos galões de água mineral, que é o bico onde as pessoas geralmente têm aquele poder de pegar. Então é através do bico que a pessoa põe nas costas, carrega, movimenta. Aquilo é um grande fator contaminante, hoje que a indústria da água mineral vem trabalhando. Por quê? Porque é exatamente ali que os entregadores, os carregadores têm que se apoiar para poder fazer o transporte, para fazer o abastecimento. Então, se a água às vezes está boa dentro do galão de água mineral, quando há esse toque no bico e depois se vira esse galão sobre aquela base, o suporte que você tem aí na sua casa, no seu escritório, né, na universidade, em todo lugar, aquela água que podia estar boa pode ter contaminado. E aí você tem 10 litros ou 20 litros de água mineral contaminada que você vai acabar ingerindo e não se sabe a consequência disso. O que fizemos nós? Desenvolvemos uma estação de tratamento portátil no mesmo conceito. Apenas eliminamos o bico e fizemos o desenvolvimento de um filtro purificador. Este filtro purificador, ele é feito à base de carvão ativado do coco-babaçu da Amazônia. Então, ele é extremamente natural, né? E essa estação, ela, digamos assim, ela está em processo já de patente? Como é que está o nível desse produto que vocês desenvolveram? É uma inovação tecnológica ou é uma invenção nova? Na verdade, professor, isso aqui ela é uma inovação. Porque o que nós fizemos? Passamos um conceito comum em termos de tratamento, fizemos todo um processo de pesquisa e hoje nós conseguimos tirar daqui 2 elementos a mais que os purificadores normais do mercado conseguem. O que um purificador comum de mercado faz? Ele faz a retirada do cloro, ou em 75% ou menos, ele faz a retenção de partículas sólidas em suspensão, ou seja, barro, pedra, areia, e nós fizemos tudo isso e adicionamos o tratamento da água, que nós fazemos a purificação e convertemos esta água em água alcalina. O que é a água alcalina? É quando você tem aquele fator de pH que vai de 0 até 14, sendo 14 mais alcalino e 0 totalmente ácido, nós ficamos num patamar, então, do neutro, que é o 7. Qual é o ideal para o consumo humano? De 7,5 a 8, 8,5 seria uma água alcalina, para poder fazer todo o trabalho que o nosso organismo precisa. A água fornecida hoje, normalmente no mercado, é uma água que ela está abaixo de 7 no seu pH. Então, a água que vem na nossa torneira, a água que muitas águas minerais fornecidas, ela está abaixo de 7, portanto, ela está num nível de acidez, de leve a mais pesado. Por exemplo, uma comparação de acidez para os nossos amigos entenderem lá na sua casa, quem está nos assistindo. Se você tomar, por exemplo, um refrigerante, uma bebida, hoje no mercado que tem aí, você vai ter entre 2 e 5, por exemplo, o nível de pH. Significa ácido. Se você beber leite, você tem por volta de 6. Então, o leite ele é ácido. Também. E se você, também, porém necessário, né? Se você beber uma água, se você, por exemplo, comer alguns alimentos, tá? Você vai poder ter já um pouco mais de alcalinidade. Uma comparação muito simples, água do rio e água do mar. A água do mar é uma água alcalina, pH acima de 7. A água do rio é uma água ácida, o pH é abaixo de 7. Como normalmente as cidades são abastecidas e com água tratada, coletada em rio, essa água que vem para as nossas torneiras é uma água ácida. Portanto, abaixo do nível do pH do nosso sangue. Então, o que nós elaboramos? Fazemos a conversão da acidez para a alcalinidade, ajudamos a equilibrar o ácido base do organismo e com isso nós também fazemos um processo de que a água se torne antioxidante. E esse filtro, ele tem uma duração de quanto tempo, professor Rudinei? Este filtro, ele foi elaborado para atender uma família de até 4 pessoas num período de 4 meses, onde você pode passar 1.000 litros de água
ou uma quantidade equivalente em reservatórios, né? A de galão. água se coloca ali. Esse é muito simples. Pela torneira? Você vai até uma torneira onde tem uma água pré-tratada, enche isso aqui, porque conforme o metro, para aprovação de purificadores, tem que ser água permanentemente clorada. Esse galão é de quantos? 10 litros? Esse é o de 10. Nós temos um reservatório de 20 litros, que é conforme o tamanho da família ou no local onde você pode utilizar. Mas também tem o de 20, sim, e o 20 com alça, que é uma inovação nossa. Ele tem uma alça nesse processo. Então, hoje nós temos um produto 100% aprovado pelo Inmetro, né, certificado, e é um produto que vai na torneira, enche, coloca-se o filtro e depois você faz aquele movimento sobre a base, aonde você tem lá ó, já água mineral, por exemplo, e você passa a ter uma água para beber, comer, lavar os seus alimentos, etc., 100% alcalina. O galão, a vida útil dele é a mesma daqueles galões que a gente compra de água mineral? Parece que é 3 anos. Exatamente. A durabilidade dele? Desde 2010, o governo federal estabeleceu uma portaria em que os recipientes, por estarem há muito tempo circulando no mercado, estavam perdendo a coloração. E não raro você encontra recipientes totalmente esbranquiçados, sujos, riscados. E então o governo federal determinou uma portaria em que os galões ou os recipientes têm que ser feitos em PET ou polipropileno não reciclado, tem que ser produto natural, né, produto virgem, e tem 3 anos de validade. Após 3 anos, as empresas envasadoras de água mineral têm que trocar por um recipiente novo, sem custo para o comprador da água mineral. No nosso caso, a pessoa, quando adquire ou ele tem um produto desse, um purificador portátil, ela passa a ter na sua residência, no seu escritório, ou seja, no seu ambiente, um purificador que não circula. Então, ele tem um recipiente que é dele, não circula, não contamina, não suja, não vai ao sol. Então, é um grande diferencial para o mercado. 3 anos depois, troca-se o 3 anos depois, troca-se o recipiente por um novo, né, e mantém-se a cada 4 meses a troca do filtro para se ter uma água de excelente qualidade e alcalina. Uma pessoa que mora na zona rural, por exemplo, tem lá água de poço ainda. Como é que ela pode usar essa inovação tecnológica que vocês fizeram? Coloca-se a água de poço ali e depois de 4 meses tem que substituir o filtro. Exatamente. É importante aqui salientar que este aparelho, por determinação do Inmetro, ele deve ser utilizado com água clorada. Mas nada impede que uma pessoa possa ter um poço, que ele tenha de uma boa água, fazer lá, tirar a água do poço e usar aqui. Qual a diferença? A água do poço, se ela não recebe cloro, ela não tem o tratamento contra bactérias, contra germes. Mas do ponto de vista da retenção de barro, líquido, partículas, areia, que vem no balde ou vem na bomba, ou seja, vai para a caixa d'água e vem para a torneira, a estação vai fazer. Assim como a alcalinidade da água, ela também vai fazer o tratamento para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de consumo e, obviamente, se proteger mais. Mas aquele conselho que as autoridades dão de se colocar algumas gotas de cloro, a pessoa não pode jogar ali também? Pode. Então, essa é a segunda recomendação que eu queria fazer. Se a pessoa quiser usar uma água de poço, é recomendável que depois que você manda essa água para uma caixa d'água ou qualquer local que é o recipiente que você armazene, que se adicione o cloro nesta água para que qualquer bactéria que estivesse no fundo do seu poço, por contaminação lá, às vezes da fossa sanitária, ou de um rio, ou de uma plantação próxima, você possa combater essa bactéria, combater esse germe lá na sua casa. Adicione um pouquinho de cloro na sua caixa d'água e depois você pode passar na estação portátil aqui, que você vai ter uma água especial, principalmente alcalina e antioxidante, e vai proteger as pessoas contra uma eventual doença, né, nesse aspecto. E essa inovação tecnológica, essa invenção, podemos assim dizer, que o senhor e a sua equipe desenvolveu, ela está tendo uma boa aceitação no mercado? Como é que vocês estão levando esse produto, podemos assim dizer, novo, ao mercado? Como é que está sendo a aceitação dele? Nós começamos um trabalho em 2009, depois que desenvolvemos todo o produto, toda a parte, vamos dizer assim, organizacional, nós começamos a distribuir o produto para algumas regiões do Brasil. Então, começamos um trabalho, basicamente, aqui pela região do Paraná, em Curitiba, onde nós temos a sede da empresa, onde desenvolvemos o projeto, e depois começamos, através de contatos e distribuidores, a levar ele pelo Brasil inteiro. Então, nós atingimos por volta de 20 estados, dos 27 unidades da federação. Então, hoje, Rondônia, Acre, Roraima, Amazonas,
Amapá, Pará, o Nordeste, grande parte dos estados do Nordeste, todos os estados do Sudeste e todos os estados do Sul e Mato Grosso hoje já tem pessoas consumindo o nosso produto, ou seja, há mais de 20 mil usuários desse tipo de aparelho já consumindo uma água de qualidade. E ele é um produto mais barato do que aqueles purificadores normais que a gente encontra no mercado? Professor Jorge, esse foi o grande fundamento quando nós concebemos a ideia de desenvolver um purificador. Por quê? Conhecemos o mercado, sabemos os purificadores que existem, mas a ideia era tornar algo popular para que todas as camadas da população pudessem ter um purificador. Então nós adotamos o conceito do reservatório similar a um galão de água mineral. Mais popular, portanto pode ser mais barato, porque o custo de produção dele também é mais acessível. Então hoje nós conseguimos ser extremamente baratos com o resultado da água alcalina, que hoje praticamente não há no mercado brasileiro purificadores que alcalinizem a água. Então esse nós fizemos exatamente para ser barato e para que possa atender todas as camadas da população. Então, nós entrevistamos neste último bloco de gestão pública em debate o Rudinei Antônio Maciel, ele que é administrador de empresas e desenvolveu uma estação portátil de tratamento de água. O tema deste bloco foi água e saúde. Pelo que nós estudamos aqui, podemos observar de que a água alcalina ela é bem mais saudável do que a água tradicional, a água que tem digamos assim, uma acidez maior. Professor Rudinei, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. O senhor que pelo seu histórico e currículo aqui já trabalhou em grandes multinacionais aqui no nosso país, foi desde supervisora, diretor, gerente, e quero parabenizá-lo pela inovação tecnológica, pela invenção, essa contribuição que o senhor está dando à humanidade toda nesta área tão fundamental que é a saúde humana e principalmente a água, que é um dos elementos básicos da vida na Terra. Muito obrigado, não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, professor. Satisfação. Obrigado.